Boa tarde a todos. A inclusão ou entrada do Brasil na OPEP+, ou OPEP Plus, é o assunto do dia aqui na COP28 em Dubai. Hoje o presidente Lula confirmou a entrada do Brasil, assunto que já havia sido adiantado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que está na delegação brasileira, está aqui na COP28. Ministro, sobre esse assunto havia uma polêmica no governo, o senhor falou que o Brasil poderia entrar, e aí repercutimos isso com a ministra de Meio Ambiente, e aí ficou aquela polêmica. Agora o presidente Lula confirmou. De fato, esse é o passo certo. Eu queria que o senhor explicasse o que o Brasil vai fazer na OPEP+, e se isso de fato não é uma contradição em relação à pauta da transição que o Brasil quer protagonizar aqui na COP28. Primeiro, eu não poderia deixar de perder a oportunidade de falar a Rádio Itatiaia, essa rádio tão querida por todos nós mineiros e mineiras, para poder deixar o meu abraço mais afetuoso a todo o nosso estado pelos 303 anos do nosso estado exatamente hoje. Segundo, dizer que não há nenhuma incongruência. O nosso governo tem um grande foco, um grande propósito: cuidar das pessoas, combater desigualdade, gerar emprego e renda, gerar oportunidade. Só assim nós faremos a verdadeira transformação social que o presidente Lula se comprometeu a fazer no seu terceiro mandato. E nós vamos fazer isso. Por isso, é importante que o Brasil esteja bem colocado do ponto de vista geopolítico. E a inclusão do país, a adesão do país à Carta de Cooperação, ou a OPEP Plus, primeiro, é importante ressaltar, não impõe ao Brasil nenhuma obrigação bilateral. Não quer dizer que o Brasil participará de nenhuma discussão sobre corte de petróleo no Brasil. Eu jamais participaria. Quem acompanha as minhas reportagens desde que entrei ao governo, no Ministério de Minas e Energia, vai se certificar de que eu, inclusive, faço crítica a esses cortes de petróleo, porque eu defendo que os combustíveis devem ser cada vez mais competitivos no mundo, em especial no Brasil, o preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha, para que a gente possa impulsionar a economia, fazer com que o juro caia e fazer com que a economia gere mais emprego e renda. Por isso, hoje, a confirmação do presidente Lula vem de encontro com aquilo que eu defendi na Arábia Saudita. Nós já somos o grande protagonista da transição energética no planeta. O Brasil tem 88%, e tem que se orgulhar disso, da sua matriz elétrica limpa e renovável. Ou seja, quem quer realmente produzir produto verde ou produto sustentável, tem que implementar a sua indústria no Brasil. O Brasil vem falando de forma altiva com os países europeus, com os americanos e com os asiáticos, que a transição energética, como diz o nosso querido Papa Francisco, deve ser justa, inclusiva e obrigatória. O Brasil faz o seu dever de casa. Quando nós contratamos 16 bilhões de linha de transmissão no princípio desse ano, vamos contratar mais 20 bilhões em dezembro, 20 bilhões em março, quem paga essa conta é o consumidor de energia. Ou seja, o Brasil, para poder destravar mais investimentos em energia eólica, energia solar e biomassa no Nordeste brasileiro, para trazer para o centro de carga, que é o Sudeste, ele faz um investimento. E isso tem que ser, de certa forma, valorado. Por isso o Brasil está aqui falando, liderado pelo presidente Lula, de forma altiva com o mundo, de que o mundo tem que levar a transição energética a sério. Então não tem contradição nenhuma? nenhuma? Contradição, é uma convergência. A grande potencial do Brasil é exatamente a sua diversidade, a sua pluralidade energética. Nós temos e não podemos abrir mão dessa pluralidade. O que nós temos que fazer é investir esse dinheiro, esse recurso advindo do petróleo, de forma correta, ou seja, os recursos do petróleo servirão inclusive para a gente fazer essa transição que eu tenho destacado deve e só será feita de forma concreta, de forma justa e inclusiva. Por isso, não há nenhuma contradição, muito pelo contrário, é completamente convergente com a estratégia do país e eu, como ministro de Minas e Energia do Brasil, estarei nesse fórum e nessa plataforma qualificada defendendo que os recursos do petróleo sejam cada vez mais investidos em energias renováveis, a fim de salvaguardar a questão ambiental, a fim de proteger o planeta. O Brasil já cumpre o seu dever de forma extremamente valorosa. Nós preservamos as nossas florestas, em especial agora no governo Lula, há uma queda vertiginosa no desmatamento ilegal no Brasil e a nossa matriz vem crescendo. Nós enviamos, Edilene, para concluir, o projeto mais moderno do planeta em termos de combustíveis ao Congresso Nacional, está sendo debatido. Eu estava com a deputada Boldrin aqui agora de Goiás discutindo exatamente isso,
que cria o mandato para o diesel verde, cria o mandato, aumenta a participação do etanol na nossa matriz, cria o mandato para o combustível sustentável de aviação, tudo isso a fim de aproveitar as nossas potencialidades, mas também ajudar na questão ambiental do planeta. Ministro, agora um assunto que é muito falado hoje no Brasil, a questão da mina da Braskem em Maceió. Qual que é o posicionamento do Ministério de Minas e Energia em relação à solução dessa situação? Olha, desde que eu entrei no Ministério de Minas e Energia, compreendendo a gravidade e compreendendo a sensibilidade desse setor tão estratégico, que é o setor de suprimento de energia elétrica e de suprimento de combustíveis no país, eu criei, através de uma portaria, um grupo de trabalho que entra online quando acontece qualquer tipo de incidente que possa colocar em risco a população, no caso das barragens, ou no caso do setor elétrico, ou no caso também do setor de suprimento de combustíveis. Ontem mesmo, assim que recebemos as primeiras notícias dos abalos sísmicos em Maceió, eu entrei em contato com as autoridades brasileiras, entrei em contato com o nosso Serviço de Geologia do Brasil, que é o SGB, que é vinculado ao Ministério, entrei em contato com a CPRM, todos já estão nessa sala de situação, parte dessas pessoas já estão em loco em Maceió, a fim de acompanhar todo esse processo para que, primeiro, seja garantida a preservação da vida humana, seja evacuada a área, seja garantida e seja medido esse abalo sísmico. Depois, com serenidade, a gente tomar as medidas, aí são medidas de governo, para que o estado de Alagoas, que é um estado tão importante e que tem tantas lideranças políticas importantes hoje na República, possa ter as reparações devidas, se for o caso. É uma discussão que vai acontecer no segundo momento. Quando acontece esse tipo de incidente, no primeiro momento, o que nós temos que tratar é de restabelecer a normalidade. E é isso que o ministro de Minas e Energia do Brasil tem feito. Tem alguma punição federal para a empresa, apesar do licenciamento ambiental? Essas apurações sobre as responsabilidades, ela tem um foro adequado. Então é extremamente leviano de qualquer um que no momento dos acontecimentos querer apontar culpabilidade ou querer medir essa culpabilidade. Acho que existe um fórum adequado de discussão, claro que esse fórum vai ser formado, claro que as devidas responsabilidades vão ser assumidas, mas eu prefiro, nesse momento, tratar da preservação da vida humana, da garantia e de restabelecer a ordem no estado de Alagoas. É isso que o Ministério de Minas e Energia tem apoiado. Ministro, o senhor vai fazer algum anúncio aqui na COP? Parece que tem um aumento da mistura do biodiesel no diesel. Para que percentual? Como é que vai ser? No projeto Combustível do Futuro, primeiro, esse ano a gente já vem aumentando a participação do biodiesel na nossa matriz energética. Era B10, nós passamos para B12, nós estamos tendo muito critério para que esses aumentos não deprimam ou não aumentem o preço do combustível, não deprimam a economia. Então nós temos que ser muito criteriosos com relação a isso. Nós temos que ser criteriosos também com relação à qualidade do produto a ser misturado no diesel fóssil, mas é importante que essa mistura aumente, porque ela vai de encontro com a questão ambiental, com a questão da sustentabilidade, mas ela vai de encontro também, e tão importante, com relação à geração de emprego. À medida que eu aumento, é importante que a população entenda isso, eu aumento a mistura do biodiesel no diesel, eu estou dando a oportunidade do Brasil receber mais investimento na indústria dos biodiesels, nas biorefinarias, e isso é geração de emprego na veia, ou seja, é mais oportunidade e postos de trabalho para que brasileiras e brasileiros possam ser incluídos na dignidade. Como é que ficam os percentuais? Hoje já é B12, nós queremos reunir o CNPE agora, ainda no mês de dezembro. Eu pretendo aumentar, estou esperando os estudos, mas eu pretendo aumentar esse percentual já agora em dezembro. Pretendo planejar um aumento de um percentual para março do ano que vem. Agora, tudo isso é importante dizer. Mais uma vez, ressalto, desde que a gente tenha oferta de matéria-prima adequada para poder criar suprimento na mistura e não concorrer com a oferta de produto. E segundo, para que a gente tenha qualidade na utilização desses biocombustíveis nos veículos nacionais. Ministro, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço mais uma vez. É muito importante que a gente compreenda que o grande desafio do Brasil e do mundo é conciliar desenvolvimento econômico com resultados sociais. No caso de nós brasileiros, nós temos um desafio muito
claro para nós que somos liderados pelo presidente Lula. Geração de emprego e renda para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Muito obrigada, ministro, pela entrevista.